Shalom aleikum, aleikum assalam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo de canal de bênção para vocês. Esse é o canal oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André, historiador, comentarista bíblico, arqueólogo, comentarista hebraico e também grego e das culturas bíblicas. Quero cumprimentar a todos com Shalom Tezabaiote, que quer dizer a paz aos leões, ao Senhor, né? Ou também quero cumprimentar a todos com Shalom Hashem, paz aos senhores. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade oportuna de fazer este vídeo, mais um vídeo para a glória de Deus. Se inscreva no meu canal, Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Alá, ou Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica. Ou se não, oficial Maçã de Ouro em Salva de Prata, Evangelista André Santos. Este aqui agora é outro comentário dos livros pentateucos da Palavra de Deus. Já lemos aí mais de 56.562 páginas sobre a Bíblia e os personagens bíblicos da Bíblia Sagrada. Vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá da Palavra de Deus, falando a respeito, sim, do segundo livro da Bíblia. Isso mesmo, o livro de Êxodo. Vamos estar aí falando um pouco sobre a existência deste livro chamado Livro de Êxodo. Ao primeiro ponto de vista que devemos observar, que o livro de Êxodo, ele é chamado por quê? Êxodo. E observando que o livro Êxodo significa imigração de todo o povo, ou saída em massa, ou grande massa em saída. O livro Êxodo, no hebraico do Antigo Testamento, é chamado por outro nome, é chamado de Revuim, ou chamado de Ve'eui, que quer dizer, transliterado para o hebraico moderno, Shemot. A palavra Shemot quer dizer porção da semana da Torá, como também Shemot quer dizer saída, saída espontaneamente, ou saindo em imigração, ou saída do povo de Deus, ou povo hebreu. Sabemos bem, na verdade, que o nome Êxodo, no grego, é chamado de Exodus, Exodus, que quer dizer partida em massa. Olha só que coisa linda. Agora, o ponto de vista que iremos olhar, que era chamado, o livro de Êxodo era chamado de Hai Torai da lei, isso mesmo. Chamado também em outro idioma muito antigo, chamado Sepelim HaTorai, que quer dizer o livro da lei, chamado também como Shemot, que são os nomes. Os livros são os nomes. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ao quarto ponto de vista, foi escrito como uma parte da lei de Israel durante a história judaica. Então foi escrito na base da história de Israel, a história do povo hebreu, o povo de Israel. Então vamos lá. Ao ponto de vista que foi escrito da parte da lei de Israel, durante 11 meses no Monte Sinai foi escrito o livro de Êxodo. Olha que coisa interessante, meus amados irmãos. Ao segundo ponto, ou quinto ponto de vista, a base são divididas em 6 fases. As 6 fases do livro de Êxodo são escritos. Então, quais são as 6 fases do livro de Êxodo? Primeira fase, Israel no Egito. Segunda fase, o Êxodo, a saída. Terceira fase, a aliança mosaica.
Quarta fase, jornada do povo. Quinta fase, tabernáculo de Deus. Sexta fase, sacerdócio ou sacerdote. Olha só que interessante, meus amados irmãos. Agora, o sexto ponto de vista, quantos capítulos tem o livro de Shemote, ou conhecido como Êxodo, ou Êxodos? Existe 40 capítulos e 1.213 versículos, 73 mensagens distintas de Deus para o povo de Israel, 28 promessas e 42 milagres realizados por Moshe. 42 milagres realizados por Moshe. Tu não sabia disso, né? Então pegue aí, anote com a caneta. Mais uma curiosidades bíblicas aí. Então, Moisés fez 42 milagres. Agora, o sétimo ponto de vista, Moisés tinha um nome conhecido como Mesu, a sua linguagem egípcia do seu nome. E Moshe é uma linguagem hebraica, que é o nome de Moisés. Teve 6 atos de Moisés no Egito. Qual foi esses 6 atos que Moisés fez no Egito? Vamos lá observar na palavra de Deus. Primeiro ato de Moisés no Egito: escravização dos seus irmãos, a escravidão dos seus irmãos. Segundo ato: interveio para defender um dos seus irmãos. Terceiro ato: procurou unir os seus irmãos. Quarto ato: enganou-se a relação com os seus irmãos. Baseado em livro de Atos 7, versículo 25. Quinto ato: temeu por sua vida, a expressão não temida dos hebreus, baseado no livro de Êxodo 10, verso 28, como também Êxodo 11 e verso 2. Olha só que coisa linda e interessante, meus amados. Então, irmãos, o quinto ato de Moisés no Egito, temer por sua própria vida. O sexto ato de Moisés no Egito foi fugir de Faraó. Agora, o oitavo ponto de vista de Moisés é que 6 atos para levantar o tabernáculo de Deus. 6 atos Moisés teve para levantar o tabernáculo. Primeiro ato: pôr as bases e alicerce. Pôr as bases em alicerce. Segundo ato: para levantar o tabernáculo, armou as tábuas para a parede. Terceiro ato: colocou as varas para afirmar a parede. Colocou varas para afirmar a parede. Quarto ato para se levantar o tabernáculo: levantou as colunas e os postes. Quinto ato: estendeu a tenda sobre o tabernáculo para erguer e levantar o tabernáculo. Sexto ato de Moisés para levantar o tabernáculo: pôs a cobertura sobre a tenda. Olha aí que coisa linda e interessante, meus amados irmãos. Agora, um novo ponto de vista, saber que Faraó fez 9 respostas exigência de Deus. Sabia que Faraó fez 9 respostas à exigência de Deus? Você sabia disso? Vamos lá observar a palavra de Deus? Isso é que está dentro da Bíblia. Faraó fez 9 atos da resposta da exigência de Deus. O 10º ponto de vista, você sabia que teve 12 coisas que provocaram a ira de Deus naquela época do povo de Israel?
Sim, o povo de Hebreu provocou a ira de Deus em forma de 12 coisas. Quais são essas 12 coisas? Vamos observar? Primeira coisa, teimosia. Segunda coisa, idolatria. Terceira coisa, murmuração. Quarta coisa, soberba. Quinta coisa, vontade própria. Sexta coisa, adultério. Sétima coisa, rebelião. Oitava coisa, rebeldia. 9 coisas, pecado. Quando nós começamos a observar e observamos 9 coisas. Eu falei 12. Então vamos lá pela décima. Décima coisa que provocaram a ira de Deus é intervenção da arca divina. Intervir com a arca divina. 2 Samuel, capítulo 6 e verso 7, como também em 1 Crônicas, capítulo 13 e verso 10. 11ª coisa, espiritualismo, baseado em 2 Reis 21, do 1 até o 16. E também 2 Reis 16, verso 2. E também 2 Crônicas 33 e verso 6. Qual é a 12ª coisa que provocou a ira de Deus? A maldade humana, isso, a maldade do coração, baseado a Jeremias 44, versos 3 e 6, como também no livro de Ezequiel 8 e 17, como também registrado em Salmos 7 e verso 11. Então, meus amados irmãos, isso eram as 12 coisas que provocavam a ira de Deus naquela época. Isso devemos observar com muita atenção sobre essas 12 coisas que provocaram a ira de Deus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, deixando a vocês o comentário de Êxodo, Shemot Êxodos. Shalom aleikum, aleikum salam para todos.